Você vai relembrar no Linha Direta à Justiça um dos momentos mais tristes da história do Brasil. No mês que vem, a tragédia com o Césio 137, aqui em Goiânia, completa 20 anos. O caso comoveu o país e ficou conhecido como o maior acidente radioativo em área urbana do mundo. Veja agora como tudo aconteceu. Centro de Goiânia, 13 de setembro de 1987. Os amigos Wagner e Roberto entram no prédio abandonado de uma clínica médica. Hoje era meu dia de sorte. Eu descobri uma mina de ouro, Beto. Uma mina de ouro. É de ouro aqui, você tá doido? Ó, vai, tô achando que sua vida desempregada tá deixando ele doido mesmo. Eu tô falando sério. Ó. Cadê? Ai, Beto. Tá aqui dentro. Olha só. Que beleza, homem. Ah, Gambaragai. Isso aí que eu tô mina de ouro. Gambaragai é tua mãe. Ó. Presta atenção. Aqui dentro deve ter ao menos 200 quilos de chumbo. Ai, dá pra arrumar um dinheirão, ó. Você acha? Pega os trecos, vamos tirar esse troço. Tá? Vai. Eles mudaram a sede da clínica e deixaram na clínica anterior uma bomba de Césio 137, um aparelho que era usado em radioterapia. Esse aparelho era composto de chumbo e metal, daí a necessidade que eles encontraram, de levá-lo para vender como material reciclável. Os dois levam uma parte do aparelho até a casa de Roberto. Neste endereço morava o Roberto. O Wagner morava na rua 75 e a próxima de baixo. O que deve ser isso? Sei lá. Então eles romperam aquele lacre. Aquele material ficou do dia 13 até o dia 18 naquela residência. Aí o Wagner chegou e começou a sentir o sintoma da peça. Começou a passar mal, começou diarreia, fraqueza. Depois fui eu. O cabelo começou a cair, meu olho começou a fechar. Os dois amigos não imaginam por que estão doentes. Depois de 5 dias, eles vendem a peça para o ferro velho de Devair Ferreira. Tá mais que bem pago, rapaz. Confere 500. Eu? 500. Os empregados de Devair conseguem desmontar a peça. Devair! Ô, seu Devair! Ô, seu Devair! Aqui, ó. Conseguimos desmontar esse pedaço aqui. Enfia isso lá na prateleira que depois eu resolvo fazer com isso. Tá bom. E o que eu faço com isso? Ô, tá doido, é? No mesmo lugar tem doido. À noite, Devair é atraído por um brilho extraordinário no meio do ferro velho. Ai, o que eu tô vendo? Meu Deus do céu, que é isso? Ele tinha uma frase, deixou uma frase, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Então ele apaixonou realmente por aquela peça, por aquele material. Ninguém sabia o que era césio. Sabia que era radioativo e que radiação mata.
137 iria fazer mais de 600 vítimas e espalhar o medo e o preconceito. Até hoje existem mais de 170 pedidos de indenização na justiça e muitas pessoas ainda sofrem com doenças causadas pela contaminação. E eu levei um susto já de cara, porque eu saía com as vítimas e as pessoas olhavam para mim e diziam assim: sai de perto, que eles são vítimas do césio, sai daí, sai daí. Quando você lida com a radiação, como o seu olho não enxerga aquilo, a tua imaginação tudo começa a você achar que a comida está contaminada, que aquela vassoura podia estar contaminada, né? Em 1987, o mundo ainda se recuperava do desastre causado por um vazamento na usina nuclear de Chernobyl, ocorrido um ano antes. O drama de Chernobyl, na antiga União Soviética, parecia uma realidade muito distante do Brasil. Mas o acidente de Goiânia provaria o contrário. Gabi! Gabi! Tá, mulher, Gabi! Vem ver! Ô, tio, tô vendo televisão. Desliga isso aí, mulher. Vem vir aqui, vem. Vem ver esse trem aqui. 18 de setembro de 1987. Ué. Doido nada. Fascinado pela descoberta, Devair resolve mostrar o pó brilhante para a mulher. Nossa, Gabi, que trem lindo. Virgem Nossa Senhora do Céu. E eu vou pegar uma pedrinha dessa e fazer um anel pra você. Deixa de ser bobo, meu bem. Aposto que nenhuma mulher no mundo tem um anel mais bonito que o seu. E deram um valor enorme a esse pozinho. E tragicamente deram para os seus amigos e entes queridos que foram atingidos mais drasticamente porque ganharam o pozinho da morte. Se prepara pra ver a coisa mais bonita que você já viu na sua vida. O brilho vira atração na casa de Devair. A mulher dele, Maria Gabriela, apresenta a novidade para a amiga Santana. Que coisa mais linda! Posso pegar? Claro, pega. Onde é que você conseguiu isso? O Devair que comprou. Venderam aqui pro Ferro Velho. É lindo! Fui embora. No outro dia eu já amanheci assim, se sentindo mal, os meninos também, calorando. Coisa assim muito diferente, né? O césio 137 é um isótopo do césio que é radioativo. Ele é destinado a tratamento de câncer, mas é muito perigoso se você espalha aquilo no meio ambiente, não é? Ô, Devair, você sabe o que é isso? 6 dias depois, Devair recebe a visita de um de seus irmãos. Olha. Eu tive a curiosidade de ver, coloquei um fragmento na palma da mão, fiz esse movimento, e com esse movimento, quando aquilo dissolveu, virou pó, eu disse, mano, isso aqui não tem interesse, não presta pra nada, porque não tem consistência. E você nunca separa desse troço aí não, velho? Eu não. Tá comigo o dia inteiro. É a minha pedra preciosa. De manhã ele levava para o depósito, à tarde trazia aquilo de volta para dentro de casa. Ele sentia muita falta daquele material. O problema é que eu não tô bom não, nem eu nem a Gabi. Começou com uns enjoos, uma dor de cabeça. Agora a novidade é que nem gosto da comida eu sinto mais. Será que não é culpa desse troço aí não, velho? E que um pozinho desse pode fazer de mal? Acho mesmo que foi aquele 10 quilos de feijoada que eu comi no fim de semana. Cada organismo reage de uma forma. Ele me disse que não tinha paladar, tanto fazia comer 1 quilo de sal ou 1 quilo de açúcar. Ele não sabia diferenciar qual dos dois. Na manhã seguinte, Odson vai trabalhar. Ali, ao perigo, ele contamina centenas de pessoas. Eu era motorista de ônibus, eu transportava em média 1000 pessoas por dia. Ele também era uma fonte radioativa. Ele tem vários tipos de maneiras de atingir as pessoas. Você pode ter contato com material radioativo, você pode ingerir pela boca ou ter ele dentro do seu organismo através da respiração. Há certos tipos de materiais radioativos que têm
no metabolismo um endereço bem específico no corpo. Pode ser na tireoide, por exemplo, e ali faz uma irradiação do organismo. No dia seguinte, outro irmão visita Devair. Ele se chama Ivo. Eu preciso mostrar isso para as crianças. Posso levar um pouquinho? Uai, por que não? Pega um envelope pra você. Se não, leva na caixinha de fósforo. Deus faz umas coisas, né? Ao chegar em casa, Ivo apresenta a novidade para sua filha caçula. O papai te ama demais da conta. Pai, que bom que você chegou. Leide das Neves Ferreira tem apenas 6 anos. Olha bem. Uma cidade nascendo debaixo da sua cama só pra você, meu amor. Pai, você é o melhor mágico do mundo. Eu lembro como hoje a palavrinha dela. Ela falou que tia veio ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. No que eu entrei no quarto, ela mesma apagou a luz. Aí eu vi que aquilo brilhava muito. Logo depois, Leide vai jantar. Filha, lá vou chamar a princesa. Olá, hein? Quando eu saí, ela já estava na cozinha, sentada na mesa, comendo o cozido, já com a mão suja do pão. Se a dose for pequena, a probabilidade maior que pode acontecer de ruim é o câncer ou até mesmo defeito genético. Se a dose for muito grande, como inclusive alguns casos lá em Goiânia, você tem o que se chama uma doença da radiação que se manifesta rapidamente. É uma espécie de colapso, onde várias funções orgânicas deixam de ter o seu ritmo normal. Ô, filhinha, fala pra mamãe como você tá. Deve ser alguma coisa que ela comeu. Meu amor, esse mulher falou, papai vai na farmácia, tá bom? Cada farmácia que ele foi, evidentemente, ele tirou dinheiro do bolso que estava altamente contaminado, porque suas mãos já estavam contaminadas. Esse dinheiro correu de mão em mão. Santana. 27 de setembro. Cada dia pior aqui em casa. Preocupada com os problemas de saúde da família, a mulher de Devair conversa com a amiga Santana. Falaram que é intoxicação alimentar. Você não acha que a culpa é desse troço? Só pode ser. Desde que esse troço chegou aqui em casa é que tá todo mundo ficando doente. Gabriela, acho melhor você mostrar isso para um médico. 2 dias depois, Maria Gabriela e um empregado do Ferro Velho levam a cápsula para a vigilância sanitária. Dentro do ônibus, ninguém tem como desconfiar do perigo. A atriz Joana Fon, que atuou em campanhas de solidariedade às vítimas e no filme Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, de Roberto Pires, se emociona ao relembrar o caso. Tem uma cena do filme em que a gente reproduz a levar o Césio até o hospital. E quando eu saí daquele ônibus, eu tive uma crise de choro que não foi brinquedo. Ver aquelas pessoas todas pobres, mal vestidas, sendo vítimas de uma coisa, de uma grandeza que eles mesmos não entendiam. E aí eu fui chorar no meu canto, quieta lá, e achei que não ia sair mais. Doutor, isso tá matando nós lá em casa, doutor. Como assim? Desde que essa desgreta aí chegou lá em casa, tá todo mundo ficando doente. Dor de cabeça, enjoo. Meu marido tá perdendo cabelo e ele tá cheio de mancha no corpo. Valdecir? Pois não, senhor. Pega isso aqui e leva lá pro pátio. Como não tinha nenhum aparelho
ali capaz de acusar algum tipo de nocividade naquilo, aquilo ficou em cima da esposa, em cima da cadeira, e todos os funcionários da vigilância sanitária, todos eles tiveram curiosidade de ver, de apalpar, evidentemente todos se contaminaram. Desconfiado de que aquela peça tinha algum elemento radioativo, o médico ligou para Walter Mendes, o físico da Secretaria de Saúde. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, também foi notificada sobre a suspeita. Eu sou o Walter Mendes, eu sou da Secretaria. Um medidor de radioatividade, o físico Walter Mendes procura a família de Devair. Essa menina é a... É a Leide, minha filha. Ela tá meio doentadinha. Ah, ela tá doentinha? Ô, Leide, olha só quem chegou, meu filho. Vem ver. Mãe. Diante da menina Leide, o medidor de radioatividade dispara. Ela veio me abraçar, que eu tinha passado o dia todo fora, né? Aí foi quando o aparelho acusou que ali naquele momento a pessoa mais contaminada seria ela. Ivo, a mulher, e a filha Leide moravam aqui nessa rua. Preocupado com o elevado índice de contaminação da menina, o físico retornou ao serviço de vigilância sanitária e deu o alarme. No início da noite, um diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear chegou à cidade e convocou os principais órgãos do governo do estado. Depois de analisarem a situação, foi decretada uma operação de emergência. O que houve, na verdade, foi uma operação de guerra. A CNEM teve um papel nisso, fez um trabalho, em certo ponto, que podia ser feito. De madrugada, as vítimas são retiradas de suas casas. A situação nos primeiros dias era extremamente complexa. Se não fosse a Defesa Civil, que ainda era organizada, a Polícia Militar, que era organizada, e os bombeiros, que ainda eram organizados, o resto estava uma grande confusão. Quando é que a gente vai voltar pra casa? E as crianças, moço? Por nada que eu desgrudo das crianças. Eu não sei de nada, não. Não sabe nada do que tá fazendo. Como é que tá levando a gente aqui? Você não sabe o que é. A gente tá só cumprindo ordem. E a ordem é levar todo mundo lá pro Estádio Olímpico. Parece filme de terror. Não, você acordar filmando antes, você não sabe o que é isso. Ah, sua casa está contaminada? Como assim? No Estádio Olímpico de Goiânia é feita a primeira triagem. Pai! Mãe! Cadê você? E lá eles foram passando o aparelho. Aí foi separando uma parte que tinha que ir para o hospital, outra que eles achavam que não precisava, né? Que ia ficar lá no estádio. Lourdes e sua filha Leide são submetidas ao medidor. A menina está com alto índice de radiação. Ela vai ter que passar por uma segunda avaliação. Aí foi que eles viram que ela tinha que ir para o hospital também. A menina tem que ser internada imediatamente. Eu vou com ela. Não, seu marido também precisa ser internado. Ele cuida da menina. A senhora vai passar por uma reavaliação. Pra onde eles vão me levar, mamãe? Eles vão cuidar de você, filha, pra você ficar boazinha logo pra mamãe, tá bom? A mãe vai te proteger. Eu prometo, assim que a mamãe puder, ela vai te ver, mamãe. Tá bom? Aí foi o último contato nosso, foi eles. Dei um abraço nela. No dia seguinte, as áreas mais afetadas são isoladas. Os policiais sem proteção também vão se tornar vítimas. Por aqui não pode, tá interditado. Mas por quê? Teve um vazamento de gás aqui, a área tá toda sem isolada. Faz favor, chega pro lado. Faz favor, faz favor. Segundo eles que trabalhavam na polícia montada, eles foram chamados lá para conter um vazamento de gás. Isso, para os PMs, foi dito isso. A gente era muito inocente, né? Porque a gente pensava assim, pô, um comandante não ia mandar a gente um matador igual manda um gato, né? Então a gente não tinha conhecimento, né? Agora, esse pessoal que nos mandou, realmente eles sabiam que
que se tratava de uma coisa gravíssima. Confusos e assustados, os moradores de Goiânia formaram filas em frente ao estádio. 112.800 pessoas passaram pelo Estádio Olímpico para serem monitoradas. Agora, muita gente que realmente foram contaminadas tinha medo, né? Elas não tinham coragem de ir procurar socorro. As pessoas são separadas em grupos, de acordo com o nível de contaminação. Hoje a gente sabe que muitas vezes aqueles contadores eram desligados para que, conforme já foi até dito, assumido publicamente por alguns dos responsáveis pela medição, para que não causasse pânico. Durante a triagem, meninos são obrigados a jogar fora as roupas contaminadas. O filho de Santana é um deles. Só não tirava a cuequinha que eu não deixava. Falava, não. Aí eu vim embora, né? Com ele descalço, peladinho no sol quente. Chegava lá em casa, às vezes não tinha nem mais roupa na casa da minha mãe, não tinha nem roupa para vestir mais, porque tinha acabado tudo. Então é justo quando algumas vítimas dizem que elas receberam menor consideração do que o lixo radioativo. Vizinhos das áreas mais atingidas têm as casas invadidas e os objetos pessoais confiscados. Algumas roupas, utensílios, né? Tapete. Então, levaram o cachorro. Esse cachorro, por exemplo, ele foi sacrificado na maior covardia e evidentemente que ele estava contaminado, tanto que tiveram que sacrificá-lo. No futuro, muitos desses vizinhos vão sofrer de câncer. No próximo bloco, moradores de Goiânia tentam impedir o enterro das vítimas do Césio 137. Pedaço de leite, pedaço de cruz, tudo que eles achavam, eles iam jogando. A tragédia repercutia no Brasil e no mundo. Enquanto os médicos tentavam salvar as vítimas do Césio, a população aqui de Goiânia tinha que lidar ainda com outro tipo de problema: o preconceito. Goianos não conseguiam desembarcar nos aeroportos do país, porque pensava-se que eles estavam contaminados. Goiás não conseguia vender produto nenhum logo que aconteceu o acidente. Então havia muita desinformação. O artista plástico goiano Ciron Fran fez uma série de obras de arte sobre o acidente e liderou uma campanha para denunciar a discriminação. A coisa de você ver assim, a pessoa sendo rejeitada no hotel, a imagem assim de pessoas chutando o carro quando via aquela placa de Goiás, isso talvez é que me deu uma coisa muito forte assim de reagir, mas reagir com indignação, usando a indignação para transformá-la em arte. No início de outubro de 1987, os pacientes mais graves foram transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Entre eles estavam Devair, Maria Gabriela, Ivo e a filha dele, Leide. Maria Gabriela sofre. Ela precisa cortar os cabelos e toma vários banhos de descontaminação. 10 banhos de água fria em cada um por dia, com sabão de coco, e lixa e pedra a ponto de esfregar as pernas, os pés, as mãos. E eu não podia usar o vaso. No mesmo hospital, a menina Leide atrai o carinho de pessoas de todo o país. Olha só. Olha só. Você ganhou mais uma menina. E que nome que você vai dar pra ele? Papito. Papito? Ele vai ser meu papai de mentirinha. Isso aqui é Mamita.
Eles dois vão cuidar de mim. Dias depois, Leide e sua tia Maria Gabriela morreram. 24 de outubro. Leide e Maria Gabriela vão ser enterradas em caixões blindados. Apesar dos cuidados, moradores da cidade ficam com medo de contaminação e reagem com fúria. Eles gritavam, pedia que não era para enterrar ali, jogando pedra, pedaço de meio-fio, pedaço de cruz, tudo que eles achavam, eles iam jogando. Força. Lourdes comparece ao enterro da filha, acompanhada da mulher do governador. E eu só sei que eu consegui chegar próximo ao caixão dela e vi. Pelo vidro, né? Aí eu consegui ver ela, o rostinho dela, né? Leide foi enterrada num local isolado do cemitério Parque de Goiânia, ao lado da tia Maria Gabriela. Dias depois, Israel e Adilson, 2 empregados do ferro velho de Devair, morreram e foram enterrados no mesmo lugar. Aqui, Alcimar, come aqui que a mamãe já tá cortando. Meses depois da morte da filha, Ivo recebe alta do hospital e se reencontra com a família. Tô sem fome. Então você podia apenas apagar esse cigarro? Ivo, tá difícil pra todo mundo. Mas você tem que reagir, meu bem. Tá? Pai, você é o melhor mágico do mundo. O Ivo faleceu segundo o atestado de óbito por efizema pulmonar. Porém, as pessoas não sabem que o Ivo foi levado a fumar 6 maços de cigarro por causa da depressão. Ele achava que tinha matado a filha. Quando ele levou o material para casa, quando ele levou o Césio para casa, então ele julgava culpado pela morte da filha. Por causa da contaminação, Devair, dono do ferro velho e irmão de Ivo, ficou assim. Eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. Eu só me sinto triste porque, de uma forma ou de outra, eu prejudiquei toda a minha família. Devair se tornou alcoólatra e morreu 7 anos depois. Então, via de regra, você tinha pessoas com depressão, não é? Nós chegamos a atender casos de tentativa de suicídio, não é? Casos de alcoolismo, casos de pessoas que estavam enveredando pelo mundo das drogas, né? Enfim, a morte é uma companheira permanente das vítimas do Césio. A morte física, a morte psicológica, a morte social, especialmente esta, porque essas pessoas, desde aquele momento, elas perderam sua identidade. Em julho de 1992, quase 5 anos depois do acidente, os médicos Orlando Teixeira, Criseide Dourado e Carlos Bezerril, responsáveis pela clínica abandonada onde o Césio foi achado, e o físico hospitalar Flamarion Goulart, foram condenados por homicídio culposo. A sentença: 3 anos de prisão em regime semiaberto.
E após um ano de cumprimento da pena, veio um decreto presidencial que concedeu a eles o indulto, tendo em vista que eles atenderam os requisitos exigidos pelo decreto presidencial. A Cinem, que deveria fiscalizar o Césio na clínica, foi condenada a prestar assistência médica às vítimas e a seus parentes. O governo do estado de Goiás e a Cinem também foram obrigados a pagar indenizações que variam entre 100 mil e R$1 milhão. O objetivo dessa ação não é reparar diretamente as vítimas, e sim zelar pelo meio ambiente. Em razão disso, a própria lei prevê que o valor da indenização é revertido para um fundo federal. Há bombas de Césio hoje em dia em funcionamento no Brasil? Mas nenhuma delas tem a matriz solúvel. O grande problema do acidente de Goiânia é que o material que continha Césio e que foi rompido e exposto, em presença de água, ele se dissolvia. Isso facilitou o espalhamento tremendamente. O acidente foi uma lição, mas eu não creio que as coisas estejam muito melhores, não. Eu acho que continua se tratando a energia nuclear de uma forma, às vezes, confusa, escondendo a necessidade do cuidado com o material radioativo. Durante 10 anos, o lixo radioativo ficou em tambores num local provisório a céu aberto no município de Abadia de Goiás. Hoje, muitos dos funcionários do lugar sofrem com doenças decorrentes da contaminação. Em junho de 1997, todo esse lixo radioativo foi trazido aqui para este local, um depósito subterrâneo em Abadia de Goiás. Aqui embaixo estão cerca de 13 toneladas de material contaminado. São móveis, roupas, fotos, objetos pessoais que foram enterrados junto com a história de muitas famílias. Aqueles 2 morros lá em Abadia de Goiás são, na verdade, emblemáticos e são metáforas da vida dessas pessoas. Eu parto de um episódio que eu presenciei lá, quando uma das vítimas telefonava para sua esposa dizendo assim: eu estou pisando em cima do nosso passado. 20 anos se passaram e a sociedade ainda não tomou providências, ainda não se comoveu, ainda não levou a sério essa questão, que é uma ferida aberta. Em instante, as vítimas do Césio se unem para lutar contra o preconceito. Eu gostaria de ver a justiça, mas eu acho que eu vou morrer antes disso. As casas de muitas vítimas foram demolidas e ficaram até hoje assim, como herança de uma tragédia que provocou 4 mortes, deixou 675 pessoas contaminadas. Mas o acidente com o Césio ainda não terminou. Nos últimos 20 anos, 59 pessoas morreram em consequência de complicações desenvolvidas a partir da contaminação. Eu não tenho coragem de chegar num lugar e falar eu sou vítima do Césio 137, porque há discriminação até hoje. Todos os pacientes, desde que foram liberados do hospital e de onde estavam internados, nunca mais puderam oferecer qualquer risco de contaminação à população e ao meio ambiente. Desde há 20 anos atrás, eles podem ter um convívio social normal, que não há o menor risco para ninguém. Em Goiânia, as vítimas do Césio se reúnem numa associação. Elas reivindicam um atendimento médico mais digno do governo e lutam pelo fim do preconceito. Meu nome é Lourdes. Sou viúva do Ivo e mãe da Leide. 2 vítimas do Césio 137. Hoje eu não vivo. Vegeto. É muita discriminação, muita falta de respeito com a gente, sabe? Isso dói muito, magoa muito. Meu nome é Marques. Eu era policial militar. Eu fiz parte do grupo que interditou as ruas no dia da tragédia. Meus planos pro futuro? Sei não.
Eu gostaria de ver a justiça, mas eu acho que eu vou morrer antes disso. Porque minha vida acho que acabou em setembro de 87. Meu nome é Odson Ferreira. Eu sou atual presidente da Associação das Vítimas do Césio 137. O meu maior sonho é ver as vítimas do Césio 137 sendo respeitadas, tendo seus direitos respeitados. E isso a gente não tem conseguido. Nesses 20 anos, quase 20 anos, a gente não conseguiu ainda resgatar a cidadania dessas pessoas. E você pode conversar agora com Odson Alves Ferreira, presidente da Associação das Vítimas do Césio 137. Ele está à sua espera para um chat. Acesse o nosso site e participe. O endereço na internet é www.globo.com/linha direta. Faça perguntas e dê a sua opinião. Nós voltamos na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite, até lá.